Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essa questão do planejamento financeiro para o longeviver. Observem que eu não coloquei para aposentadoria, para o longeviver. Então, assim, justamente para que a gente reflita sobre essa questão desse planejamento. Eu queria iniciar essa fala, esse encontro, com esses dois questionamentos. Planejamento financeiro para aposentadoria, ali poderia ter um e ou o planejamento financeiro para o longeviver. Será que é para aposentadoria especificamente, para uma etapa da vida? Ou será que esse planejamento ele deve acompanhar todo o nosso viver? Porque a gente fala muito dessa questão da aposentadoria em si. Aí eu trouxe aqui já o objetivo do encontro. Então, o principal é a gente proporcionar esse espaço de reflexão, de troca, que facilite a elaboração, a implementação, a concretização deste projeto de vida financeira, né? E que vai proporcionar ou possibilitar uma longevidade mais ativa, mais saudável, mais feliz. Observe que quando a gente fala de planejamento financeiro ou de projeto financeiro, nós estamos relacionando isso a um projeto de vida. As pessoas não pensam igual. Tem gente que quer viver viajando com mochila nas costas e embora. E ainda tem uma outra coisa que é interessante, é que hoje em dia, as pessoas que se aposentam, elas muitas vezes elas não querem essa coisa, como a própria Ana Rita falou, ir para o aposento. Nós temos outras maneiras de continuarmos atuando, tendo uma ocupação, tendo um projeto de vida, construindo o nosso patrimônio ainda, a não ser que a pessoa tenha escolhido cumprir com aquela ideia antiga de aposentado. Então, a aposentadoria é o afastamento remunerado do mercado de trabalho, pago ao segurado ao término de suas atividades laborais. Essa outra ideia também de trabalhar muito para desfrutar da vida no futuro, quando estiver aposentado. Então, a pessoa só trabalha, ela não desfruta da vida dela, das coisas boas da vida dela, da família, dos filhos, né, do lazer, não tem hobby. A vida é trabalho. Pensando que, quando ela aposentar, ela vai poder desfrutar disso tudo. Ou que queremos é ter a liberdade de fazer o que nos agrada, sem precisar nos preocuparmos com a obtenção de renda por maior tempo possível. Então, se a gente não faz essa preparação, muitas vezes nós vamos ter que ficar nos submetendo principalmente a empregos que não nos trazem prazer. E também eu li numa pesquisa, acho que é da Ambima, que dizia que 47% das pessoas que estão com 50 ou mais anos não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Pode ser por diversos motivos. Se nós pensarmos na vida inteira, como é que a gente vai financiar esse tempo todo, hein? E ainda cuidando dos pilares do longeviver. E aí, aqui eu trouxe foi a questão desses pilares, porque o que acontece? Quando a gente pensa nessa qualidade de vida, as nossas finanças deveriam cobrir, elas têm que cobrir todos esses pilares. Aqui é importante, gente, é você próprio fazer essa análise. Qual é o seu nível de satisfação, né, em relação aos seus cuidados com a saúde? Esse emocional aqui, muitas vezes, ele está lá dentro de saúde, aqui ele está desmembrado, né? Então, é muito interessante que a gente dê uma olhada nisso, né? Porque isso aqui é a nossa vida como um todo. Vamos lá, gente. Então, olha só, quando a gente fala dessa questão do planejamento financeiro para a longevidade, uma coisa fica bem clara para a gente, é a questão da educação que nós devemos adquirir. Nós precisamos nos preparar para todo esse planejamento. E é interessante
que muitas vezes nós fazemos planejamento para várias coisas na vida, não o financeiro para o nosso longe viver, para custear a nossa longevidade. Quando eu falo longevidade, é porque eu quero dizer a nossa vida toda, tudo que a gente viver, né? De 0 até 110, 120 anos. Mas o ideal é que, no decorrer dessa vida, elas vão se organizando por meio de um planejamento financeiro para que elas possam, posteriormente, criar os seus próprios empreendimentos. Como eu falei, não precisa ser um grande negócio, mas ela pode oferecer um serviço, ela pode oferecer um trabalho que ela é boa naquilo. E um outro tipo de conhecimento que a pessoa precisa de adquirir é em relação aos investimentos. Esses investimentos não necessariamente tem que ser comprar ativos de renda fixa, de renda variável. Não, pode ser investimentos em outras coisas, imóveis, lotes. É importante que a pessoa adquira este conhecimento. Entender o que é prioridade para ela, os valores dela. O Odete está aí falando de valores agora. Né? E ela precisa de saber o que ela quer para a vida dela. Então, eu preciso de ter clareza do que eu quero. Se eu tenho esses conhecimentos, se eu adquiro esses conhecimentos, né? Será que eu realmente preciso de planejar essa etapa da minha vida, a minha aposentadoria, a minha longevidade? A gente não tem um plano aí do governo, a gente já não tem uma previdência pública, né? Não tem empresas que oferecem vários tipos, né, de benefícios, como, por exemplo, fundos de pensão, previdência. Muitas vezes a própria empresa também contribui para eles. Então, além do empregado contribuir, o empregador também contribui. Isso tem no setor público e no setor privado. Então, eu entro numa empresa, além do INSS, que é obrigatório, as empresas ainda têm esses planos de ajuda para a aposentadoria, né? Que também são interessantes, principalmente quando tem a contribuição das empresas, né? Sejam elas públicas ou privadas. Então, é uma coisa interessante. Mas será que dá para deixar só na mão da empresa? Será? Esses conhecimentos aqui de trás, eles vão ajudar para que você consiga agir sobre isso. Mas como iniciar um planejamento financeiro, então? Imagina, se esses planejamentos aqui, muitas vezes, eles não vão dar conta da nossa longevidade, da nossa vida, né? Como é que a gente pode começar a fazer isso? Primeira coisa, a gente pensar no estilo de vida que a gente tem hoje. Então, a maneira como nós vivemos hoje. Como está a minha realidade hoje. Esse estilo de vida que eu tenho hoje, né, é o que eu quero viver na minha vida daqui para frente. Agora, o que acontece? Muitas vezes, nós também não sabemos como fazer esse planejamento, por onde começar, né? De que forma que a gente pode fazer isso. Mas isso aqui fica bem claro. Precisa existir equilíbrio entre as minhas receitas e o estilo de vida que eu tenho. Então, se eu, lá atrás, eu não me planejei, no meu caso, estou dando meu exemplo, se eu não me planejei como eu deveria ter planejado para viver o que eu queria viver, e eu confiei a minha aposentadoria, por exemplo, no INSS, e daqui a um tempo ela vai virar um salário mínimo, que é o meu caso, isso é real, que é o meu caso, né? Como é que eu vou fazer para ter a vida que eu quero ter? Será que ainda dá para fazer alguma coisa? O que eu posso fazer hoje, com 58 anos, que ainda vai me dar essa garantia de uma vida ou igual ou próxima à que eu queria viver? Isso eu preciso de saber. Né? E como fazer isso? Muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Muitas vezes nós não podemos, nós não sabemos fazer isso. Lógico que a gente estudando, aprendendo sobre investimento, aprendendo a empreender, né? Lendo, a gente vai melhorando nesse sentido, mas muitas vezes não é suficiente. Às vezes nós precisamos de ajuda.
esse trabalho, ele pode ser para uma empresa, ele pode ser individual, ele pode ser para um grupo de pessoas específicas que procura, né, aquela pessoa que vai oferecer ou essa educação, ou essa orientação, ou essa preparação, ou essa mentoria, para que a pessoa possa, da melhor forma possível, deixar esse mercado de trabalho, esse emprego, ou esse trabalho formal, de forma mais segura, mais tranquila, né? Então, é interessante esses programas, mas em relação às finanças, tem um problema com eles, muitas vezes. Esses programas, muitas vezes, eles ainda são recentes no Brasil, porque eles começaram nos Estados Unidos, mais ou menos, lá na década de 50, mas aqui no Brasil na década de 80, então não tem tanto tempo assim, né? E a implementação disso, a cultura disso, leva mais tempo ainda. Quantas pessoas que a gente conhece que participam desses programas de preparação para a aposentadoria? Né? Não são tantas pessoas assim ainda. As pessoas ainda não se conscientizaram da necessidade de participar desses programas. E no caso das finanças, tem uma questão aí muito importante. A fase da vida que a gente pode sacrificar mais em função do nosso trabalho é antes dessa idade aí. Então, quando a gente chega nessa idade, que é muitas vezes quando acontece esses programas, né? Muitas vezes ele vai preparar essa outra parte psicológica, emocional, toda, mas esse desligamento da própria empresa, né, essa desconexão da própria empresa, mas muitas vezes o programa não dá conta do planejamento financeiro, porque isso já deveria ter vindo sendo construído há muito tempo, de preferência antes dos 20 anos. Hoje já tem pais que já estão planejando a aposentadoria dos filhos. Né? Então, já começam lá atrás. Eu tenho colegas que têm filhos de 12, 11 anos e já estão planejando a aposentadoria deles. Ou seja, já começou lá atrás. Né? Então, esse planejamento das finanças, ele tem que acontecer o mais cedo possível para a longevidade. O mais cedo possível. Quanto mais cedo, melhor. Porque ele vai atender às diferentes etapas da vida. Então, durante todo esse longeviver, a pessoa terá condições de custear esse viver. E não só lá na velhice, né? Ela pode fazer isso durante toda a vida. Lógico, um período são os pais que são responsáveis, mas depois de uma determinada etapa, esse jovem ele já vai assumir essas finanças, né? E pelo menos deveria assumir, e ele é que assume também esse planejamento financeiro para a longevidade, para custear esse viver dele, né? Aqui eu trouxe uma tabela para vocês verem qual é o problema do INSS, que eu estava dizendo lá atrás. O nosso INSS, né? O que acontece com ele? Quem aposenta hoje com mais de um salário mínimo, né? Ele tem um reajuste pelo INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Já quem aposenta com o salário mínimo, ele já é o mínimo, ninguém pode ganhar menos que ele, a perda do poder de compra dele é menor. Porque ele sempre é reajustado, né, de uma forma que quem recebe o mínimo tenha condições de arcar com determinadas despesas básicas. E aí é por isso que tem essa diferença ao longo do tempo. O que vale a pena contribuir para o INSS? Só quem contribui com o salário mínimo. Porque, no final das contas, todo mundo vai ficar com salário mínimo. Ainda mais se essa aposentadoria durar muitos anos. Nos primeiros anos, tudo bem, mas vai caindo gradativamente.
Então, é muito importante isso. A questão é que, como a gente não teve educação financeira, a maioria das pessoas não teve educação financeira, elas não sabem disso. E aí elas não se planejam. Quando a gente fala desse planejamento, um bom planejamento financeiro, né? Então, se a gente for pensar, ele vai passar lá com aquela preparação para o trabalho, vai passar pela preparação para o empreendedorismo, né? Vai passar pela preparação para os investimentos. Então, é muito importante que a gente adquira essas formações. Isso vai facilitar para que o nosso planejamento financeiro perdure por toda a vida. Tem que contribuir para o INSS? Sim. Mas, segundo os teóricos, as pesquisas acerca de aposentadoria, o ideal é que seja o mínimo, porque é o que realmente a gente vai ter ao longo do tempo. Né? Ter metas claras e objetivas a partir do estilo de vida almejado, que é o que a Mônica colocou. Então, de acordo com os meus valores, aquilo que é importante para mim, aquilo que eu não abro mão de jeito nenhum, que eu quero viver, eu vou definir as minhas metas e os meus objetivos com clareza. Não é dizer assim, eu quero viver bem, eu quero poder viajar todo ano. Não, precisa de esclarecer essas metas e esses objetivos. Em tal tempo, eu cheguei nisso, em tal tempo, naquilo. Elaborar a partir da realidade financeira. Esse planejamento ele também tem que ser dinâmico, e ele tem que ser adaptável, porque a gente muda. Então, esse planejamento ele tem que ser possível, né? Flexível o suficiente para que a gente possa ajustar. Né? Uma coisa importante quando a gente fala disso aqui, gente, é a gente lembrar que não é porque planejamos que vai dar tudo certo, não. O que a gente não pode é desistir. Tem que ter foco. Tem que ter foco. Aconteceu algum problema, dificultou alguma coisa, relabora, bota nos trilhos de novo e começa de novo. É muito importante que a gente busque esse autoconhecimento. Né? Também a gente precisa de conhecer sobre finanças, a gente precisa de entender sobre empreendedorismo, a gente precisa de entender sobre aposentadoria, né? Sobre previdência privada, sobre fundos de pensão. A gente precisa de entender sobre essas coisas. Tem que ter acompanhamento, avaliação, sempre esse acompanhamento, gente. Mesmo que você coloque isso para alguém executar para você, você não pode deixar na mão dessa pessoa. Até porque acontece muita violência, muita extorsão, né? Os próprios bancos, muitas vezes, tiram coisas de financeiro, né? Benefícios financeiros da gente. Então, por isso que a gente precisa ter educação financeira. E muito importante também conseguir incluir uma carteira de investimentos nesse planejamento, né? Se você souber fazer, melhor. Se não sabe, contrate alguém que saiba. Aqui, eu coloquei algumas sugestões de investimento financeiro para esse planejamento. Plano de previdência patrocinado. Normalmente, eles são oferecidos pelas empresas. A empresa que oferece, por quê? Porque ela é que oferece esse patrocínio. Ela paga uma parte para o trabalhador. E isso é muito bom. Porque se ele abrir mão, ele vai perder o que a empresa paga para ele. Tem os fundos de pensão, né, que também são oferecidos por empresas, né, públicas, muitas vezes, e também tem a colaboração da instituição. Tem o INSS, que a gente não pode abrir mão dele, porque ele tem vários benefícios, mas não precisa de investir mais que o salário mínimo. É claro que quem já trabalha, né, de carteira assinada, a empresa já vai fazer isso e, às vezes, contribuir muito mais do que o salário mínimo. Tem as cooperativas de crédito, também que são interessantes, porque os cooperados, eles são sócios. Então, eles recebem mais rendimentos do que, por exemplo, em um banco. Tem os planos de previdência privada, né, os PGBLs e os VGBLs. A diferença maior deles é a questão de imposto de renda.
Não, você pode descontar na sua declaração e, quando é no final, ele desconta tudo que você descontou. Já o outro, não, ele vai descontando à medida que você vai sacando, né? E também esses planos de previdência privada, eles podem adotar uma tabela de desconto de imposto de renda progressiva ou regressiva. Constituir a reserva de emergência, né? Esse é o primeiro investimento que nós temos que fazer na nossa vida, é a reserva de emergência. Quando a pessoa é mais jovem, até os 20, 30 anos, essa reserva de emergência pode ser referente a 3 meses de despesas. Mas à medida que a pessoa casa, tem filho, dependendo do tipo de trabalho que ela tem, ela precisa de ampliar essa reserva de emergência. Ela também, uma coisa importante, ela avaliar a possibilidade de iniciar um negócio, de acordo com os talentos, com as competências, né, com as habilidades que ela tem. E, de preferência, que seja uma coisa que ela é apaixonada. Uma coisa também é ter uma carteira de imóveis, né? Mesmo que sejam imóveis germinados, tipo um lote e constrói um bocado de casinha para alugar. É um tipo de investimento também que pode contribuir com o INSS, a aposentadoria pelo INSS. Então, assim, são algumas aí sugestões, né, que a gente pode adotar. Só fechando, já quase terminando, né, o que mais atrapalha para as pessoas não planejarem financeiramente para a longevidade é não saber por onde começar, não ter clareza nessa realidade que a pessoa quer viver, o que ela quer para ela no dia de manhã, né? Então, isso não está muito claro. Deixar outras pessoas decidirem por elas, ao invés delas próprias fazerem isso. Achar que esse tipo de planejamento é só para quem tem dinheiro, ou muito dinheiro, né? Muitas vezes também porque elas deixam o dinheiro em investimentos que não geram renda, tipo poupança, título de capitalização, fundos do banco. Fundo do banco, gente, só o banco que ganha. Não rende nada. Se brincar, até tem prejuízo. Uma outra coisa é que a pessoa acha que se ela planejar para a aposentadoria, é como se ela estivesse chamando a aposentadoria e o envelhecimento para a vida dela. Por incrível que pareça, existe isso, viu? Então, a pessoa não planeja para o envelhecimento, para a aposentadoria, porque ela acha que se ela não fizer isso, ela não vai envelhecer, né? E ainda tem o problema também da violência patrimonial e financeira. Essa violência, gente, é uma coisa bem interessante sobre ela. Ela pode ser uma violência explícita ou implícita. E aí eu queria indicar esses filmes aqui para vocês. Esse primeiro filme, Eu Me Importo, o que acontece com ela? Ela é como que eu vou dizer? Ela assume legalmente os cuidados de pessoas ricas. Ela tem todo um grupo de pessoas que a ajudam. Ela é uma tutora e responsável pelas finanças, né? Pela gestão, era essa palavra que eu dei, pela gestão das finanças das pessoas ricas. Ela fica com o dinheiro todo para ela e ela vai criando estratégias que ela faz até com que as pessoas faleçam. Ela tira as pessoas do convívio com os familiares, né? Então, é um filme interessante de se assistir. A Arte de Economizar. Esse filme, são várias histórias, mas a história que interessa mais para a gente aqui é a do John e da Kim. Eles são um casal que decidiu que quer aposentar antecipadamente e aí eles vão se planejar para que essa aposentadoria possa acontecer. Adeus Aposentadoria, que é do Cerbasi, é bem interessante esse livro. Ele apresenta um plano de aposentadoria, gente, detalhado, tá? Esse aqui da Valéria Martins, a gente até tem ele lá na Melhor Longe a Viver. Tem um capítulo falando de violência financeira, também bem interessante, tá?
Bom, tem outros, mas esses são os mais relevantes nesse sentido. Gente, desculpa, a gente acabou atrasando, teve aqueles problemas lá de tecnologia. Eu vou desligar a gravação e está aberto para os questionamentos, se vocês quiserem fazer algum tipo de questionamento.